Olá, hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa teoria bem fascinante que tenta fazer uma coisa ousada: diagnosticar as causas da paralisia histórica de uma nação, olhando para a ideia de uma personalidade coletiva. A grande pergunta que essa análise toda tenta responder é exatamente essa. Por que algumas nações parecem que ficam presas no tempo, sabe? Sem conseguir avançar na cultura, na economia, na sociedade? É uma pergunta bem complexa. E a teoria que a gente vai ver hoje dá uma resposta, olha, bem particular e provocadora. Então, para entender isso, vamos encarar essa análise como se fosse uma jornada de diagnóstico. E o primeiro passo, claro, é olhar para o sintoma principal: uma estagnação cultural, econômica e histórica que a teoria chama, sem meias palavras, de paralisação. E é aqui que está o pulo do gato de todo o argumento. A premissa é que os problemas de uma nação podem vir de uma fixação psicológica coletiva. É como se a personalidade da cultura ficasse emperrada numa fase do desenvolvimento, sem conseguir amadurecer. E para fazer esse diagnóstico, a teoria usa uma ferramenta chamada as 12 camadas da personalidade. O mais interessante aqui é pensar nisso não como um rótulo fixo, sabe? Ah, você é isso. Não, é um modelo dinâmico de desenvolvimento. Pensa num mapa do amadurecimento humano. Tá, mas o que é uma camada, afinal? Segundo a fonte, não é só uma parte da personalidade. É a personalidade inteira em um determinado momento. E toda vez que se avança para uma nova camada, o jogo vira completamente. O que se valoriza, os medos, as motivações, tudo é reconfigurado em torno de um novo centro. E dentro desse mapa, existem basicamente dois movimentos. As camadas integrativas são como um momento de estudo, em que a personalidade se fecha um pouco para consolidar o que aprendeu, para ficar mais forte. Já as camadas divisivas são a hora de ir para o mundo, se abrir, se arriscar, se desequilibrar para poder crescer. O drama todo, segundo a teoria, começa quando se fica preso nessa fase de risco, sem nunca chegar na próxima fase de força. E que nem numa casa, né? Se a fundação, o alicerce, não tá legal, a construção toda corre risco. A teoria argumenta que as fraquezas bem lá no comecinho, nas 3 primeiras camadas, é que são a raiz do problema. Mas como isso se mostra na prática? A análise aponta para 3 rachaduras principais. Primeiro, o corpo, que é visto mais como algo para se mostrar, estético, do que como uma ferramenta para agir no mundo. Segundo, o temperamento, que em vez de ser dominado, vira desculpa, aquele famoso "ah, eu sou assim mesmo". E terceiro, que talvez seja o ponto mais crítico, a cognição. A dificuldade de entender e nomear as próprias emoções acaba criando um vácuo que vai ser preenchido de forma avassaladora pela camada seguinte. E tudo isso nos leva direto para o coração do diagnóstico. A grande conclusão da análise é que essa personalidade coletiva está fixada, está presa na 4ª camada, o estágio afetivo, o estágio emocional do desenvolvimento. Essa pergunta aí, gostam de mim ou não gostam? Segundo a teoria, é o motor de uma pessoa ou de uma cultura presa na camada 4. Toda a existência, o valor próprio, tudo depende da resposta a essa pergunta. A necessidade de aprovação dos outros vira o centro de tudo. E quais são os sintomas sociais disso? A teoria lista vários. Uma cultura de vitimismo, onde sofrer dá uma espécie de autoridade moral. A mania de levar tudo para o lado pessoal. E a famosa cordialidade, que aqui não é vista como bondade, mas como uma tática para ninguém hostilizar a pessoa, para ser sempre querido. O ponto central é esse. Tudo, fatos, lógica, deveres, fica em segundo plano. O importante é gerenciar os sentimentos. E isso aqui resume a consequência social mais profunda que a fonte descreve. Quando o sentimento vira a medida de todas as coisas, o debate objetivo fica quase impossível. O argumento "você me magoou" se torna uma carta na manga que encerra qualquer discussão, destruindo a objetividade na vida pública e privada. Ok, já vimos o diagnóstico. E agora, qual é o prognóstico? O que acontece quando uma cultura fica emperrada na camada 4? A teoria diz que isso simplesmente bloqueia o desenvolvimento para as camadas mais maduras, aquelas que lidam com poder, com competência e com responsabilidade. Olha só que interessante. O passo natural seria ir para a camada 5, a do ego, do poder pessoal. É onde se aprende a encarar a realidade de frente. Só que, segundo a teoria, no lugar disso aparece um substituto, a malandragem. Em vez de testar a própria força contra os problemas, a malandragem busca um atalho, um jeitinho, para conseguir o que quer sem o esforço, evitando o confronto direto com a realidade. E acontece a mesmíssima coisa com a camada 6, que é a da competência, do trabalho bem feito. Nela, um erro é um fato objetivo. O cálculo está errado. Simples.
Mas, sob o domínio da camada 4, esse mesmo erro vira um drama pessoal. Você está apontando o meu erro porque não gosta de mim. Isso acaba com qualquer chance de aprendizado e melhoria, minando o desenvolvimento profissional e econômico. Bom, a gente já viu o diagnóstico, já viu as consequências. Mas e aí, tem solução? A análise também propõe uma espécie de plano de tratamento. Se o problema é uma imaturidade crônica, o que seria preciso para forçar esse amadurecimento? A fonte desenha um caminho com 3 frentes de batalha. Primeiro, fortalecer o espírito, para que a validação venha de algo maior, e não da aprovação dos outros. Segundo, fortalecer o corpo com disciplina, para ensinar a mente que desconforto e crítica não matam. E terceiro, fortalecer a competência técnica, focando em habilidades objetivas, onde o resultado fala mais alto que qualquer sentimento. Agora, para a gente amarrar tudo isso, vamos dar uma olhada no quadro geral. A próxima imagem resume como essa teoria enxerga o encaixe da personalidade média em cada uma das 12 camadas. E tá aí o mapa completo do diagnóstico, aplicado ao perfil médio brasileiro segundo a fonte, claro. Reparem bem como a camada 4 está ali marcada como dominante. De acordo com a análise, essa dominância afetiva causa um efeito dominó. Ela bloqueia a camada do poder, o que gera a demonização do sucesso individual, enfraquece a camada do trabalho, resultando em baixa produtividade, e torna as camadas lá de cima, do intelecto à consciência histórica, praticamente impossíveis de alcançar. É a imagem de um prédio com um andar superlotado que impede todo mundo de subir para os andares de cima. Essa frase do material original resume tudo de um jeito muito forte, né? É a troca de uma postura passiva, que fica esperando o afeto do mundo, para uma postura ativa, focada em ser útil e autêntico. Não importa se os outros vão aplaudir ou não. E para fechar, fica essa pergunta no ar. Se a gente aceitar a premissa desse diagnóstico, nem que seja só para refletir um pouco, será que é possível uma cultura inteira passar por um processo de amadurecimento consciente? Fica aí a reflexão.